perguntar, podem fazer, porque antes de eu Boa, entrar no conteúdo, é boa noite, legal que a professora. gente faça isso. Boa noite, querida. Tudo bem? Professora, é porque, como a senhora está falando aí sobre o tema, né, do conteúdo, na verdade, conteúdo, o meu, ele é um conteúdo que está dentro de redação. Aí, se tem algum problema. Na turma que eu estou estagiando, a professora, ela intercala literatura com gramática, né, até as aulas que eu já acompanhei. Mas tem aula de reforço, e a aula de reforço lá, ela está focada, né, em interpretação textual, produção de texto e redação. Não, não Aí, tem se tem algum problema, nenhum. Nenhum, Franciele, nenhum. Oh, desculpa, tá certo, Franciele, então, já foi obrigada. Cicleia. Desculpa, Tá, Franciele. obrigada. Não tem nenhum problema, tá? Porque como acho que eu já havia dito em outro momento, a língua portuguesa, ela abarca mesmo todas essas áreas, né? A produção de texto, que é a famosa redação, a literatura e a língua portuguesa. Né? Hoje em dia é feito dessa forma, mas até falei em outro momento que houve um tempo, e eu sou dessa geração, não sei vocês também, e era bem dividido. Então, eu tinha um professor só para literatura, tinha uma professora só para redação e um professor só de língua portuguesa. Inclusive, eu trabalhei nesse sistema com o Fundamental 1. No Fundamental 1, eu era professora de redação. A experiência que eu tive no quarto e no quinto ano foi como professora de redação. E aí eles tinham a professora de língua portuguesa e tinham eu de redação. E aí eles não tinham literatura, porque aí, digamos assim, a literatura ela estava mesmo dentro do conteúdo da professora de língua portuguesa e do meu de redação, porque eu trabalhava gêneros, inclusive os literários com eles. Como eram crianças, então eu trabalhava fábula, trabalhava quadrinho, conto de fadas, né? Contação de história, então variados gêneros da literatura, mas sempre focando para a produção de texto, que era a redação. Então, por exemplo, essa escola não, que eu trabalhei, ela era uma escola particular, então ela adota esse sistema, né? Enfim, coisa que outras escolas não fazem, principalmente da rede pública, tá? Mas assim, é só o modelo da escola. E não tem problema escolher, digamos assim, essas outras áreas que não seja literatura ou gramática, porque ainda tem a produção de texto, né? Quem levantou a mão foi a Maria, enquanto eu tento ler aqui nas mensagens. Professora, fui eu. Eu não sei se é só eu que estou ouvindo, às vezes você fica falhando, às vezes para de falar, eu não ouço mais, não sei se é a sua internet, se é a minha. Hum. Eu só gostaria de fazer uma pergunta, porque faz Pois dia é, que eu estou com essa dúvida. Fala. entendi. Aí tem que ver com o pessoal, né? Porque aí para mim tá tudo normal. Agora, se vocês não estão conseguindo ouvir bem, aí é geral, né? Ou se não, eu não sei se é a nossa comunicação aqui, ou o microfone, ou qualquer coisa parecida. Ó. Aqui, Aqui eu estou ouvindo normal. ó, tá ouvindo normal. Ah, então acho que é a minha internet. Pode Hein, ser também. professora? Sabe o que é, meu amor, que eu queria lhe perguntar? Hum. É sobre a aula. Tipo assim, é só uma aula que eu tenho que ministrar? Eu vou Só observar? uma, só uma, só uma. Ah, tá. A não Aí ser conforme. que você queira, né, dentro da proposta do professor, e se sinta à vontade, ele falar para te ministrar mais de uma e tu quiseres, mas que só vai ser avaliada por uma, que é aquela ficha que ele ou ela vão te avaliar, colocando o conceito, colocando a nota da sua aula. Só uma ficha vai valer. Mas se você quiser ministrar mais de uma aula, que assim, às vezes tem gente que quer para a oportunidade de estar aprendendo, né? Ainda mais com um professor ali na prática que quer estar te ajudando, aí fica à vontade, tá? Mas só uma ficha vai valer, só uma aula ele vai te avaliar. Pois é, o assunto é conforme as aulas que eu vou estar percebendo, observando, e Sim, aí eu vejo um assunto lá que cabe, né? E vou ministrar exatamente. uma aula. Ou também Isso. eu posso escolher textos literários aí, desses que nós já
Já vimos com você também, Sim, ministrar aí, uma aula. mas tudo tem que passar pela concordância do professor ou da professora em relação ao conteúdo que você vai trabalhar. Ele não tem autoridade para dizer o que tu vai trabalhar, mas a partir do momento que você decidir o que você vai contribuir para aquela turma, você vai comunicar a ele ou ela, tá? Porque é um trabalho em conjunto. Então, Uhum. se ele falar ou ela falar, legal, né? Isso daqui vai contribuir muito e tal, ou não vai ficar muito distante do que eu estou aqui apresentando. Por isso que eu disse que é legal que vocês perguntem e ele diga ou ela mostre para vocês qual é o planejamento até junho, né? Que assuntos ele ou o docente, né, vai estar trabalhando ali para que vocês, dentro daqueles conteúdos todos, encontrem o lugar de vocês, encontrem o que vocês vão querer contribuir com a sua aula. Hein, professora, eu sou do programa SEI, eu vou para uma sala de aula do SEI. Aí eu gostaria de fazer uma segunda pergunta, no caso, assim, eu e uma outra colega iremos estagiar juntas no mesmo horário, devido ter outras colegas que já vão num outro horário. E aí eu queria lhe perguntar, assim, por acaso, se a gente pode estar, nós duas podemos estar pensando e fazendo, se juntando para fazer tipo que a mesma coisa, porque a gente acho que vai praticamente no mesmo dia. Não. Aí, nesse caso, né, principalmente o ensino médio, que foi porque assim, o plano de aula que a gente já vai entrar nele, né, eu vou apresentar um slide para ser melhor, para explicando para vocês, ele é algo individual, é de cada professor. Como vocês vão dar uma aula, né, e vocês já estão com uma pontinha para se tornarem professores de língua portuguesa, falta muito pouco, então vocês vão ter esse momento de planejar individualmente e aplicar essa aula de vocês. É diferente da oficina, que foi do fundamental, que algumas pessoas se uniram ou se complementaram por estar estagiando na mesma sala, e ficou algo muito mais aberto. Até porque a oficina ela tinha essa característica mais coletiva mesmo também, né? Porque ela era algo que ela não era uma aula. A aula não, a aula ela faz parte mesmo daquele conteúdo, sabe? É como se a oficina ela foi algo extraordinário. Quando eu falo extraordinário, é que sai do comum, né? Foi algo que você pensou, né? De uma forma também muito criativa, enfim, e foi lá e apresentou a sua oficina. Quem fez individual, quem fez em dupla, quem se ajudou, né, se complementou porque estavam na mesma turma, enfim, foi legal. O ensino médio, não. A característica dele e de vocês com o estágio do ensino médio é aplicar uma aula. E essa aula, ela precisa ser individual. É a sua aula. E aí, mesmo que se vocês escolhessem o mesmo tema, ainda assim a aula de cada um ia ser diferente, porque a gente não é igual. Então, cada um tem a sua vivência, cada um tem o seu capital cultural, tem o seu conteúdo para contribuir com aquele tema. Né? Então, ainda assim seriam diferentes. Então, assim, o que eu sugiro é que, por mais que vocês assim estejam próximos, mas cada um vai escolher o seu tema. Você vai escolher o seu e pode ser do ramo da literatura, né, falando com o professor, com a professora, se vai ser interessante, como eu falei, tem que avisar antes. Pode, né? Olha, eu vou dar aqui uma aula de gênero narrativa e vou trabalhar o conto, que é uma narrativa curta. Ok, vai ser a sua aula, você vai falar da estrutura, vai apresentar um conto para eles, né, perceberem como é que é um gênero conto, enfim, vai dar o seu conteúdo. Aí a sua colega, ela vai ter que trabalhar um outro gênero, mesmo que seja da literatura, mas é outro, não vai ser a narrativa que você já vai, digamos, ter feito a sua aula. Ela pode escolher também uma narrativa, mas aí ela mostra uma narrativa o quê? Longa, e aí ela fala do quê? Do romance.
olha, assim como a professora, né, a Maria do Livramento apresentou para vocês uma narrativa curta, que é um conto, agora eu vou apresentar para vocês uma narrativa longa, como exemplo, um romance, porque ele é dividido em vários capítulos, né? Então acaba sendo uma disciplina longa. Ou seja, cada uma, mesmo até que seja um assunto que eles se complementem, mas você vai dar a sua aula e ela vai dar a aula dela, tá? Então, tem que ter essa individualidade, diferente do estágio 1, o 2 exige essa individualidade. Cada um vai preparar a sua aula, o seu plano de aula, e cada um vai ministrar a sua aula. Tá? Ok, professora, obrigada. Nada. Eu estou tentando ler aqui. Ah, tá, estou lendo aqui do Jades, que ele falou que mal comecei a estagiar e já tinha uma professora perguntando se eu não queria substituir ela na folga dela. Essas coisas que eu já imaginei, né? A gente já tinha até conversado, que sempre acontecem, né? De o professor, opa, eu vejo o estagiário, o olho brilha, né? Vai lá e faz no meu lugar, né? Fica no meu lugar aqui rapidinho. Enfim, né? Mas aí, né, quando você estiver nessa condição de estagiário, não dá, né? Não, professora, eu tenho que estar junto com você. Né? Pelo menos essa é a orientação principal, né, gente? Como eu falei, esse momento vocês têm uma responsabilidade muito grande. E aí, o professor jogar para a proposta de vocês essa responsabilidade de assumir uma turma toda. Né? A gente sabe que esse período, principalmente o ensino médio, que eles já estão mais adolescentes, jovem, até alguns, né, quem trabalha principalmente à noite, já tem mais adulto também, é um período muito complicado, né? Tá, a criança também mas eu digo assim, de acontecer alguma situação até de violência, qualquer coisa parecida, e aí como é que você vai mediar tudo isso? Então, eu acho assim, muita responsabilidade. Por isso que a UEPA dá todos aqueles termos que é para respaldar vocês. Mas aí também orientando vocês, não caiam nessa, não fiquem assumindo turmas, né, fora do estágio de vocês. Né? E sempre que vocês forem para o estágio, o professor, a professora, ele tem que estar observando ali junto com vocês. Na aula, ele que vai ou ela vai observar, enfim. Né? Você vai estar ali observando ele ou ela ministrando a aula e vocês participando de alguma forma, mas nunca assumindo com protagonismo a turma. Não é porque vocês não têm capacidade, não é isso. Além da questão mesmo que vocês estão nesse caminho da aprendizagem, mesmo que aqui alguns já sejam professores e já há muito tempo em outras áreas, né? Mas sempre pensar que agora você está na condição de aluno, e precisam seguir o estatuto, o regulamento do estagiário, que não permite esse tipo de conduta, né? De assumir essa responsabilidade toda de uma turma, tá? Que é o que a gente tem que orientar, né? Já também com medo de que possa acontecer qualquer eventualidade no futuro. Aqui essa é uma trabalhando gramática. Ok, tô brincando. Ok, gramática, tá bom. Ensino fundamental maior. Tá. E eu tô ouvindo normal. Ah, tá, tem essa questão que é tudo misturado. Olha, a da Ellen também está falhando também, né? A minha voz, mas, gente, eu não tenho nada que eu posso fazer. A não ser que tivesse para todo mundo. Alguns momentos que está falhando, agora está normal de novo. Eu acho que isso é estabilidade de internet. Pode ser a minha, pode ser a de vocês, né? A da Jéssica não estando falhando, que a Jéssica vai gravar para mim, eu não sei se ela já até começou a gravar, tá ótimo. Que aí depois, quando ela disponibilizar, vocês dão uma olhada de novo. Ah, tá, de pegar duas aulas, né? Tipo, só uma, assim, duas aulas de língua portuguesa, que vai ser o tempo da aula de vocês. Não, em relação a isso não tem problema, tá? Não tem problema. Às vezes a sua proposta é uma proposta
grande, né, que não dá naquele tempo de aula normal de 1 hora. Não, 40 minutos, 45, enfim. E aí, então, vai precisar de 2 horas, de 2 aulas do professor, isso está tudo dentro do esquema, está tudo bem. De comidas típicas da festa junina, vai ser tipo essa questão mais cultural, é? Legal. Eu tenho que, vamos ver no plano de aula, né, qual é essa proposta. Entendi. Tá, gente, quem mais que levantou a mão? Eu vou só dar para Jaciane, Maria, porque tu já teve teu momento, depois eu volto para ti, tá? Oi, Jaciane, pode falar. Professora, no caso, meu professor, ele é bem gramatiqueiro, professora. Aí, eu queria um conteúdo assim de literatura, né? Só que aí, de acordo com o planejamento dele, ele já trabalhou alguns conteúdos de literatura. Aí, no caso, esse conteúdo que ele já trabalhou, não poderia, né, trazer para essa minha aula. Ele já trabalhou e já fechou totalmente, tipo, até com avaliação, com tudo. Eu não sabe responder agora. Ele já fechou porque, assim, ele trabalhou, acho que ele trabalhou alguns antes de eu entrar para começar o estágio. Aí, quando eu iniciei, o último que ele trabalhou foi sobre trovadorismo. Aí, eu tinha conversado com ele. Aí, dentro do planejamento dele, ele deu opções em gramática, né? Porque nessa parte final agora, ele está focando mais na questão da gramática. Entendi, dentro desse planejamento, né? Isso. Mas aí ele deu a opção de 2, na verdade, ele tinha dado 1, aí depois ele mudou, deu uma outra opção. No caso, esse conteúdo passado de literatura, a gente não poderia trabalhar, né? Olha, eu acho que sim, se ele não vê problema, porque assim, eu acho que poderia sugerir para ele, né, que falaria para ele, que queria retomar algum conteúdo que ele já trabalhou, mesmo com a intenção de fazer assim, como é que a gente chama? Tipo, uma revisão, talvez. Isso, na Alessandra, mas também tem esse significado, uma revisão de novo desse conteúdo. E aí, só que aí tu ias trazer isso, não da forma que ele trouxe. E aí, qual seria a minha sugestão, se fosse esse tema do trovadorismo? Trazer letras de música que tem essa mesma função dentro das cantigas de amor e de amigo, principalmente, né, trabalhando essa questão do eu lírico, quando ele é feminino, quando ele é masculino, mas isso depois eu poderia te orientar mais no campo da literatura, até te passar os materiais que eu tenho. Mas aí tu ia revisar, só que ia trazer textos mais contemporâneos, entendeu? Então, era como se tu estivesse assim, trazendo uma proposta mais moderna daquilo que ele trabalhou, que é o antigo. O trabalhadorismo é um tema antigo, né? Idade Média. Mas aí tu mostraria como é que aquela forma de texto, né? Aquelas características, ela ainda existem aqui no nosso tempo, na contemporaneidade. Enfim, aí seria assim, uma sugestão, né? Pois é, professor, mas foi justamente, eu estava querendo esse tema, né? Mas foi justamente isso que ele fez, o que ele trabalhou. Ele também trabalhou letra de música. Isso, ele fez, né? Passou um trabalho e tal para eles, dentro desse tema, né? Cantiga de amor, cantiga de amigo, eles trazerem músicas da atualidade que remetam a aquelas características passadas e tal. Uhum. Aí eles fizeram, tá? Trouxeram a música da atualidade e tal. É por isso que eu tava vendo, porque ia ficar meio com a minha gramática mesmo. Nesse caso, Josiane, eu queria te ajudar, mas aí ele também trabalhou de uma forma bem legal, né? Bem lúdica, que é o que a galera jovem gosta muito, do que a gente só apresentar conceitos para ele, diferente
da gente que está aqui no ensino superior, que a gente às vezes fica chato porque a gente tem que entender o conceito, não tem como fugir. Mas dentro da educação básica, né, tanto faz o fundamental quanto o médio, é interessante que ele entenda que aquilo faz sentido para ele, né, que aí aquilo tem uma importância, porque ele sempre pode relacionar ao seu contexto social, à sua cultura, enfim. Que é sempre a minha proposta da literatura, mostrar que a literatura não está ali no livro nos séculos passados que acabou, mas que ela faz sentido também até os dias de hoje, enfim. Mas aí já se eu vou ter que dizer que tu vai ter que trabalhar gramática mesmo. Né? Vai ser o jeito. Obrigada. Nada. Maria, vamos, a Maria, e aí eu vou começar o conteúdo da aula. Diga, Maria, qual é mais sua dúvida? Maria até desistiu já de mim. Professora, de que Maria que a senhora está falando, que foi do livramento, eu já do livramento. É porque a tua mãozinha está levantada. Aí é que eu não consigo mais baixá-la, vou ver se eu consigo. Aí eu achei que tu queria falar, entendeu? Aí por isso que eu disse, não, é porque o meu celular está que nem a plataforma, não entendo mais ele. Desculpa aí, vou tentar baixar. Tá bom. Porque aí eu achei que tu ainda queria perguntar alguma coisa. Tá. Tem gente que vai falar sobre variação linguística. Enfim, né? Os temas, depois de hoje, do plano de aula, que é o modelo que vocês vão utilizar, e falar um pouquinho antes sobre planejamento, aí depois que cada um já começar a pensar seu tema, né? Já querer conversar sobre isso, aí eu vou começar a orientar, mas é muito de forma individual mesmo, né, gente? Vocês mandando mensagem para mim, eu respondendo. Como eu fiz quando vocês fizeram o estágio 1, lembra a oficina? Cada um disse qual era a proposta, e aí eu orientei, eu disse que era legal. Alguns eu consegui mandar livros, outros eu disse, olha, isso é legal, talvez isso não, enfim, e deu tudo certo. Então, o conteúdo do plano de aula de vocês vai ser basicamente assim, tá? Então, agora a gente vai primeiro falar sobre o plano de aula, né? Aí depois dessa aula, eu sei que vai começar, quem já tem o seu tema, né? E já vai começar a desenvolver, ou quem não tem, já vai começar a pensar. Aí a gente vai só continuando e conversando, tá? Bom, Jéssica, se tu quiser gravar e puder, aí fique à vontade, tá? Bom, gente, então, agora eu vou compartilhar com vocês aqui o material, né, que eu preparei para a gente trabalhar hoje, que é sobre o planejamento escolar e a importância do plano de aula, tá? Já está gravando. Vai ficar assim. É bom que essas perguntas podem ser as perguntas que algumas pessoas não estão assistindo a aula por estar agora no estágio e depois vão conseguir, digamos assim, acompanhar, né, assistindo. E quem também está falhando a internet vai conseguir ouvir de novo o que eu falei. Enfim, né, sempre vai servir. Bom, gente, então, antes da gente começar, né, a gente vai falar de planejamento escolar. Por quê? Porque o plano de aula, que é um planejamento, quando o professor planeja a sua aula de forma individual, ela sempre está assentada, ou seja, ela sempre faz parte de outros contextos, digamos assim, de outros planejamentos, né? É como uma coisa está interligada com a outra, tá? Então, quando a gente fala sobre planejamento, né? E aí aqui eu trouxe uma frase, né? Na verdade, um dizer do Becker, que diz que a maioria das pessoas não planeja, né? Não planeja fracassar, fracassa por não planejar, né? Nesse sentido, a gente às vezes na nossa vida mesmo a gente não costuma muito planejar as coisas. Claro, tem gente que é diferente, que até se planeja para muita coisa, né? Eu planejo como que vai ser o almoço de domingo.
que vai ser especial, né? Mas tem muita gente que não nesse sentido de organizar de forma detalhada. Apenas domingo vai ter um almoço, eu vou fazer um churrasco, vai ser isso, tá tudo aqui na minha cabeça e é isso, né? Mas aí quando a gente se torna professor, e eu estou falando aqui para muita gente que já é professor, às vezes o planejamento é algo que, quando a gente nasce professor, se torna, né, digamos assim, que eu falo que a gente nasce quando a gente se forma, né? O planejamento vem junto, porque às vezes a gente não conseguiria dar conta de tanta coisa, né, de ministrar, de gestar, né, quem trabalha em secretaria, né, administrativa, quem é diretor de escola, enfim, se a gente não planejar, se a gente não tiver um mínimo de um roteiro para seguir, né? Tudo tem que ser planejado, né? E aí eu estou falando isso porque isso tem que estar, né, de acordo com o plano de aula. Você vai planejar um conteúdo, né? E aí ele começa como uma ideia na sua cabeça, né, de algo que você tem vontade ou não, né? Como no caso da Jace, né? Queria uma coisa, mas não vai poder. Mas aí, então, agora ela vai começar a planejar dentro da gramática, né? Mas, claro, tudo surgiu com uma ideia, né? E aí ela foi desenvolvendo, mesmo se deu certo ou não. Então, o que é planejamento? Segundo o Libânio, o planejamento escolar é uma atividade que orienta a tomada de decisões da escola e dos professores em relação às situações docentes de ensino e aprendizagem, tendo em vista alcançar os melhores resultados possíveis, gente. E aí, quando a gente fala dessa questão do planejamento, se vocês perceberam, eu falei na outra aula, né, que eu gravei, sobre os PCNs, sobre os Parâmetros Curriculares Nacional, que são uma série de normas, de orientações para a escola, para os professores, para os alunos que precisam seguir, sempre pensando numa educação de qualidade. É claro que depois dos PCNs a gente tem também a Base Nacional Comum, né? A gente tem outros parâmetros também que orientam, né? Até chegar ao projeto político-pedagógico, que é algo que eu vou orientar vocês também a observar na escola, vai fazer parte também. Ia ser agora esse momento, só que aí ele vai ser adiado para a próxima semana, para a gente dar importância hoje ao plano de aula. Mas tudo está dentro desse planejamento, né? E desde quando a gente olha lá para cima, os PCNs, né, Projeto Político Pedagógico da Escola, o projeto escolar, que é aquele que também o professor planeja o semestre ou o ano todo dele, o que ele vai fazer com aqueles conteúdos, ou por bimestre, enfim. Depende de como ele vai organizar, ou que a escola exija que organize. Dentro de tudo isso, ele vai pegar e montar o plano de aula dele. Lembra quando eu disse para vocês, eu até falei agora há pouco, que vocês precisam conversar com o professor regente de vocês sobre o conteúdo dele, né? Por quê? Porque vocês vão escolher um plano de aula que tenha a ver e contribuir com o conteúdo dele, né? Então, o seu plano de aula ele vai ter como planejamento um conteúdo que já foi planejado, que é o conteúdo do professor. E, claro, ele segue todas as normas, né, da escola, da educação que ele precisa seguir, mas ainda assim é o planejamento que ele faz, se ele faz por bimestre, por semestre, por ano, né, mas é o que ele organiza. E baseado nisso, que aí eu pedi para vocês olharem só até junho, porque o estágio vai terminar no fim de junho, vocês pensariam, né, um conteúdo que vocês pudessem ministrar uma aula. Ou seja, vocês estão tirando esse plano, vão tirar o plano de aula da cabeça de vocês de qualquer jeito? Não. E aí, lembra que eu falei por que é diferente da oficina, né? Porque a oficina vocês ficaram muito livres. A oficina poderia ser qualquer tema que você quisesse, né? Porque a oficina é algo que vem de fora para dentro, né? Às vezes você está na escola, aí chega um professor que tem um certo domínio, por exemplo, quando eu sou chamada às vezes na escola,
eu vou dar uma oficina sobre contação de história, ou para os próprios alunos, ou para os professores, né? Como metodologia de ensino, principalmente para a pedagogia na educação infantil, né? Ou seja, eu vou lá e ofereço um produto, eu sou de fora, eu não faço parte daquela escola. Eles vão lá e aceitam a minha oficina, eu ministro, eles gostam, tudo bem, eu vou embora, tá tudo certo. Agora, o plano de aula, não, ele tem que ser planejado, ele tem que surgir a partir, né, do conteúdo que já existe, né, ou do conteúdo que eu tenho observado ao longo do meu estágio. Então, não é algo que eu possa criar totalmente da minha. Tirar um conteúdo muito da cartola do nada, não vê o que a Jéssica disse? O professor teve o planejamento, ele teve no conteúdo dele literatura, só que ele trabalhou primeiro literatura e agora ele vai focar só na gramática. É o planejamento dele. E ela vai ter que seguir o que ele tem. Né? Então, ela vai ter que olhar o que ele ainda tem disponível até junho e escolher um conteúdo dali. Então, agora, a gente, né, no estágio 2, está mais amarrado. A gente não fica tão livre nesse sentido da nossa proposta, como era da oficina. Né? Agora, a gente precisa trazer uma proposta baseada no planejamento que já existe do professor. Né? Por isso que eu estou falando, desde quando a gente começou o estágio, que vocês teriam que pedir para que o professor mostre ou converse com vocês quais são os assuntos que ele ainda vai ministrar até o fim de junho. Para dentro desses assuntos, se for só 3, por mais que sejam pouco, mas aí você vai ter que escolher entre eles qual que você vai se sentir mais à vontade para contribuir. Tá? Então, tem essa orientação que acaba sendo diferente do estágio 1 em relação a esse planejamento. O estágio 1 foi uma oficina e o estágio 2 é um plano de aula. Tá? Então, tem essa diferença que eu já falei para vocês entre a oficina e o plano de aula. Tá. Então, o planejamento, ele surge da necessidade de se estabelecer metas e objetivos que a escola deseja alcançar. Ó, tudo está fechado, né, e relacionado ao contexto daquela escola. Olha como é diferente da oficina. A oficina, eu chego, eu nem assim sei muito sobre a escola, sobre o projeto político, eu não sei nada disso. Eu sei que eu vou lá e vou dar a minha oficina. É isso que importa. Ou porque eles querem, ou porque eu fui lá e digo, olha, eu tenho uma oficina de contação de história, vocês não querem, tal e tal. Ah, a gente quer, mas eu vou querer um certificado, sempre claro, né? Dinheiro não dá, mas a gente vai englobando esses certificados que valida também a profissão de contador de história, né? Que é também uma profissão que eu tenho, enfim. Então, é tudo muito de fora. Né? Mas o planejamento do plano de aula, ele tem como objetivo o que a escola deseja alcançar. Então, ele tem que estar assentado na escola. E aí eu vou dar também um outro exemplo para vocês, né? Que às vezes eu gosto de dar exemplos pessoais, que às vezes a gente também entende de uma forma melhor também. Quando eu falei para vocês no começo da aula que eu relembrei, né, que eu já fui professora do Fundamental 1, do 4º e do 5º ano, né, tinha como responsabilidade a disciplina de redação. Né? Então, como um colégio particular, então eles já incentivam a produção de texto quanto antes, né, para quando chegar no ensino médio, aquelas famosas redações de pontos altos do Enem estejam assim no top, enfim. Então, como é que eu fazia meu plano de aula? Eu tinha, e também ela tinha uma liberdade, mas eu também tinha que elaborar a partir da educação confessional que a escola propunha. Por quê? Porque esse colégio que eu trabalhei, que foi também onde eu estudei, ele é um colégio de freiras, né? Cor de Marianas. É um colégio particular católico. E a gente chama, né, quando o colégio está assentado a alguma religião, que ele é confessional. Então, meu plano de aula, ele tinha que estar baseado sempre
ao que aquele ano elas tinham escolhido para a gente trabalhar. E sempre, pelo menos nessa denominação, né, não sei aqui, alguns que são, muitos não são católicos, então todo ano existe o lema da campanha da fraternidade, né, que geralmente é um tema, né, que os católicos trabalham o ano todo. O padre reforça na missa, a comunidade toda reforça o ano todo qual é o tema da campanha da fraternidade, baseada no evangelho e tal, enfim. E aí, então, cada ano era escolhido um tema. Então, tipo, teve um ano que foi escolhido falar sobre o amor, né, de forma geral. Então, o meu plano de aula, por mais que eu escolhesse o gênero que eu ia trabalhar na minha redação, ele tinha que vir com essa proposta. Então, olha como era o planejamento da escola, que é um planejamento maior. Então, quando eu planejava a minha aula, eu tinha que estar ligada ao plano maior da escola, que era o lema da campanha da fraternidade. Cada ano era um lema. É um lema, na verdade, até hoje. Enfim, então é só para que vocês entendam, né, que eu fazia o meu plano de aula baseada na ideologia da escola. Eu poderia ser livre para trabalhar conto de fadas? Poderia, desde que tivesse um tema sobre amor. Se tivesse, isso já é mais fácil, né? Geralmente os contos de fada tem. E aí, então, eu poderia trabalhar e a forma que eu teria que trabalhar. Então, eu tinha uma liberdade, mas não uma liberdade geral. Ela estava assentada, né, num planejamento maior, que era o planejamento que a escola propunha, né? Então, quando a gente fala isso, é porque o plano de aula ele vai estar assentado em alguma coisa, que é diferente da oficina. Então, o plano de aula de vocês, ele vai estar ligado ao planejamento daquele professor regente que vocês estão acompanhando. Vocês só vão preparar o plano de aula de vocês, ou quem já está preparando, baseado no conteúdo que o professor esteja ministrando. Tá? Vocês vão estar amarrados a isso. Agora, para o estágio 2, não tem jeito. Tá? Quando planejar? Né? O planejamento é realizado no início do ano letivo, em momentos pré-estabelecidos no calendário escolar e é reavaliado durante o processo, como, por exemplo, a semana pedagógica, o plano de curso, né? E, claro, o plano de aula. Tá? Então, esses 3 itens, eles são super importantes, né? Muitos aqui que já são professores, né, ou têm essa questão de já serem pedagogos, entende essa questão da semana pedagógica, que é algo muito importante. É o momento, no início do ano, que a gente planeja, né, todos os projetos, todas as ações, tudo que vai acontecer na escola, ou por bimestre, ou por semestre, ou por ano. Por exemplo, nessa mesma escola que eu tive a experiência, o planejamento já era por ano. Então, a gente ficava realmente uma semana, da semana pedagógica, ela era realmente uma semana, porque a gente tinha que todos os dias pensar o que a gente ia trabalhar ao longo do ano. Depois que ela era montada, aí tinha a construção do plano de curso. E aí o plano de curso, ele contava muito com as áreas. Por exemplo, eu, que era professora de redação, junto com a professora de língua portuguesa e junto com a bibliotecária, que também fazia um trabalho junto com a linguagem, né, dentro da língua portuguesa, nós 3, a gente sentava e a gente montava um plano de curso, né? O que a gente ia pensar para os alunos, né? E a gente fazia o nosso por bimestre, a gente não fazia por ano. A gente já tinha o planejamento total da escola, aí a gente fazia o nosso por curso, e dentro do curso cada um fazia o seu de aula, que o plano de aula é individual, que foi aquilo que eu falei no começo, respondendo a pergunta da Maria, né? E aí chegava no plano de aula que era individual. Cada uma fazia o seu, dentro da sua competência. A de língua portuguesa também trabalhava a parte dela de interpretação, de gramática. Eu ia para a minha produção de texto e a bibliotecária, né, a responsável pela biblioteca, fazia o planejamento dela e ela fazia em forma de plano de aula, porque tinha que entregar, né, para a assessoria pedagógica
como ela ia trabalhar naquele dia a turma que ia lá para a biblioteca, como é que ela ia conduzir ali os alunos, né? Que plano ela tinha ali para eles quando eles chegassem. Não necessariamente era uma aula, na verdade até era, mas de uma forma mais lúdica e dinâmica, porque como também ela era contadora de história, ela gostava de apresentar os livros contando uma história, fazendo fantoche, teatro, fazendo eles criarem, enfim. Mas todos os dias ela tinha um plano de aula do que ela ia seguir ali. Né? Para cada série. Para o quarto ano era um, para o quinto ano era o outro, para o terceiro, para o segundo, para o primeiro, todos do Fundamental 1. Né? Então é só para a gente entender que tem essa hierarquia. A gente tem um planejamento maior que se faz na semana pedagógica, que geralmente acontece no início do ano. Aí a gente tem um plano de curso, né? Pelo menos o plano de curso. E aí isso também, às vezes, depende de escola para escola, e eu estou falando de uma realidade de uma escola particular em Belém, que é uma realidade totalmente diferente, mas é a experiência que eu tive, né, para somar aqui, só para mostrar como era planejado, e depois do plano de curso, cada um fazia o seu plano de aula de forma individual. Né? Eu lembro que eu fazia meus planos de aula no fim de semana. Então, eu fazia o plano de aula da segunda, o da terça, o da quarta, e isso das duas turmas, a do quarto ano e a do quinto ano. Né? E o que eu ia seguir dentro do meu plano de aula. É cansativo, é aquela coisa da gente dizer que o professor sempre tem trabalho fora do seu trabalho, é verdade. Né? Porque, para mim, eu só conseguia pensar na semana toda no fim de semana, no sábado, no domingo, eu tirava um momento do dia para planejar a semana toda. E esse planejamento era feito em forma de plano de aula. Nesse dia, a minha aula vai conter isso, eu vou fazer isso. No outro dia, vai ser a continuação ou não, enfim. E aí, eu planejava de segunda a sexta, a semana todinha, do quarto ano e do quinto ano. Dá um trabalho muito, né? Mas isso a gente era obrigado a fazer, porque a gente tinha que entregar o plano de aula para a pedagoga que tomava, tipo assim, que era a nossa chefe geral. Né? Então a gente tinha que entregar para ela saber o que a gente ia fazer cada dia ali na sala de aula. Ninguém ia chegar do nada, deixa eu ver o que eu vou fazer hoje. Sei lá, vou contar aqui uma história para eles, depois eu mando eles abrirem um livro, fazerem. Não, existia todo um planejamento. É claro, gente, que isso também não é uma realidade que acontece sempre. Né? Tem gente que não faz, tem gente que tem um planejamento assim, não, eu sei que nesse dia eu vou trabalhar esse conteúdo, aí eles vão, eu vou apresentar, quando eu entrar de novo nessa turma, eu vou trabalhar a interpretação de texto, enfim, então eu basicamente tenho isso. É como se fosse também um planejamento, né? Só que algumas escolas, principalmente assim, aqui, pelo menos em Belém, as particulares, ela exige que a gente entregue o nosso plano de aula. Professora, Não a basta chamada vai só ter. encerrar. Oi? A chamada está encerrando. Muita gente não faz. Eu faço, mas eu faço em forma de roteiro, tá, gente? Vou revelar aqui para você essa face muito sincera. Roteiro, assim, eu faço assim, um planejamento da semana, o que eu vou fazer cada dia, né? Dentro daquela disciplina. Né? Porque aí eu estou falando do ensino regular. Com vocês, eu planejo por semana mesmo, assim. Nesse dia, o assunto da aula vai ser esse aqui, a atividade vai ser essa, então eu sigo o roteiro. Mas para quando eu dou aula presencialmente, né, eu já utilizo um roteiro. Eu faço um roteiro, coloco o tema da aula e o que eu vou trabalhar naquela aula. É um plano de aula? Não é. Não é. Não nos modelos que vocês vão ter que fazer quando é avaliativo, né? Seguindo a metodologia que você vai usar, o tipo de avaliação, enfim, toda aquela questão pedagógica, não faço todo dia, não. Não, eu não faço mais. Eu fazia no colégio particular porque eu era obrigada, né? Senão eu era demitida. Então eu tinha que fazer, porque fazia parte do processo da escola. Quando eu entrei, eu sabia que tinha que fazer e eu tinha que olhar para a pedagoga, enfim.
né? Mas agora que eu tenho livre-arbítrio, né, no sistema público da universidade, eu não faço. Né? Eu não faço não é porque eu não precise ou porque não seja importante, mas é porque eu não tenho tempo. Então, eu trabalho assim com uma coisa mais, digamos assim, íntima. É um roteiro, eu chamo de roteiro. Então, eu coloco ali os pontos do que vai ser trabalhado, se tem avaliação naquele dia, qual, como vai ser uma prova, vai ser um seminário, enfim, e coloco tudo ali e sigo a vida, né? Eu faço dessa forma, diferente, né? Mas quando eu tiver que fazer o plano de aula, eu faço. Por exemplo, vocês vão ver pelo meu modelo, que eu vou apresentar já já para vocês, o plano de aula que eu fiz, por exemplo, para ser avaliada, né, no concurso da Universidade do Estado. A gente faz um plano de aula e a banca, que tem uma pedagoga, ela avalia se o que você está ali executando na sua aula está de acordo com o que você escreveu no papel do seu plano de aula. Ela faz esse trabalho. Por quê? Porque é um sistema avaliativo. Né? Vale a segunda fase do concurso. A primeira é a prova escrita, a segunda é a aula, com o seu plano de aula, e a terceira é o memorial, que é a sua vida acadêmica, do que você fez de relevante, enfim. Então, eu tive que fazer um plano de aula? Tive, porque ele ia ser avaliativo, então eu tentei fazer ele da melhor forma possível. Mas faço todo dia no meu cotidiano? Não. Vocês vão fazer porque é avaliativo? Vão. Mas quando vocês estão na área professora de língua portuguesa, vocês vão fazer todo dia? Não sei. Se vocês forem para uma rede particular que cobre, que exige, como eu tive a experiência, vocês vão ter que fazer. Se não, né, ninguém vai falar que tu tem que fazer todo dia um plano de aula, tu não vai fazer. Tu vai te planejar com outras formas, com outras orientações, mas não necessariamente vai fazer um plano de aula. Ou tem gente que é tão organizadinho, né, que tem lá, eu gosto da questão dos signos, que tem alguma coisa em virgem, o ascendente, a lua, alguma coisa assim, que vai fazer o plano de aula todo dia porque acha que é uma forma que fica organizado, e é verdade, porque fica organizado, né? Enfim. Bom, então, como planejar? O planejamento ocorre em dimensões interligadas, como eu já havia dito. Tem o planejamento educacional, aí tem o projeto político-pedagógico da escola, que é o tema da próxima aula, que eu falei para vocês, que ia ser agora, mas eu só fiz trocar de lugar, né? Que é o projeto que a escola define, e a escola, eu digo a escola toda, que é feito geralmente nessa semana pedagógica, onde se planeja, né, como é que vai ser executado aquele ano, né, quais ações mais importantes. E aí vem uma proposta curricular, né, alguns, isso não é um critério como uma receita de bolo, que tem que seguir exatamente dessa forma. Eu estou falando que tem de forma geral. Por exemplo, essa experiência que eu falo para vocês não teve a proposta curricular, tá? Do projeto político-pedagógico, a gente pensava o plano de ação da escola, né? E depois o plano de ensino, e depois o plano de trabalho docente, para depois vir o plano de aula. Né? Ou seja, como se fosse mesmo uma base de pirâmide, de hierarquia mesmo. Tá? Mas nem todas as escolas, principalmente as públicas, elas seguem esses componentes. Às vezes elas resumem, não, é o planejamento educacional, o projeto político-pedagógico da escola, e pula lá para o plano de trabalho docente, que é também o plano de curso. Né? Lembra que eu falei que a gente fazia plano de curso, que é o plano de trabalho docente, que eu me reunia com a professora de língua portuguesa responsável e a professora da sala da biblioteca, que era uma bibliotecária. Então, nós três fazíamos o plano de trabalho docente para a disciplina de língua portuguesa. E depois, cada uma fazia o seu plano de aula, tá? Só para a gente entender dentro desses moldes. E aí, o planejamento educacional, né? Olha como as diretrizes curriculares, né? Falei dos PCNs, eles estão, digamos assim, estão na base maior, superior de tudo. Porque todos esses projetos, esses planejamentos, eles vêm dessas orientações.
Elas que vão dar as orientações, as bases para esses planejamentos. Né? Então, as Professora, Oi. a senhora vai disponibilizar esses slides para a Com gente? certeza, assim que acabar a aula. Eu já Tá até bom, deixei no obrigada. e-mail só para Eu estou compartilhar copiando no aqui, grupo. mas está passando rápido, aí eu quero copiar o restante depois, tá? Não, tá. Vai copiar tudinho, Selma, não te preocupa. Assim que terminar Tá, a aula, eu já obrigada. compartilho no grupo. De nada. Ok. Então, a gente tem esse planejamento maior, né? Então, até para fazer a semana pedagógica, o planejamento docente, todas essas pontuações, elas vêm dessas diretrizes que eu falei na aula passada, que foi gravada para vocês. Então, é elas que vão dar essas orientações, né? A diretriz curricular nacional, as estaduais, a LDB, né? As leis de diretrizes e bases da educação, o Plano Nacional de Educação, né? E o planejamento escolar daquela escola, que ele vai se inspirar em todas essas diretrizes. Não todas, mas ele tem que conhecer essas legislações, porque na hora, né, que todo o corpo docente da escola, junto com a direção, a gestão, elas planejam como vai ser aquele ano, elas têm que estar antenadas, por isso que a gente, professor de língua portuguesa, né, e vocês também que estão se tornando, vão ter que estar se atualizando dessas diretrizes, desses planos, desses planejamentos, porque ele faz parte desse conjunto de planejamento até chegar ao seu plano de aula. Não que o seu plano de aula vai estar necessariamente embasado, por exemplo, nos PCNs, vai ter a ver, vai ter, com certeza, mas não necessariamente vai ser diretamente de lá, porque de lá vai passar por outras instâncias, né, dentro do corpo da escola como um todo, até chegar no seu plano de aula, que é algo lá individual seu, do professor. Tá? Então, olha como tudo isso está regulando o planejamento educacional. Né? E aí a gente tem, esse daqui eu vou só falar agora, mas vai ter uma aula só para ele, para o projeto político-pedagógico, que é algo que eu vou pedir para que vocês observem nas escolas que vocês estão, tá? Então eu vou falar ainda dele, para depois focar o que vocês vão observar, tá? Que ele é construído coletivamente na escola e ele está assentado, né, de acordo com a LDB e as diretrizes curriculares nacionais e estaduais, porque tem as nacionais gerais do país e tem as estaduais que também são planejadas para aquele estado, até porque os estados no Brasil, que é um país tão diverso, são diferentes. Então, o que é importante aqui no nosso estado, no Pará, não necessariamente é igualzinho para o pessoal do Sul, que não é para o pessoal do Sudeste, enfim. Né? Então, por isso que tem o nacional, mas também tem o estadual. É o plano norteador do trabalho escolar e deve expressar a filosofia da escola. O que a escola propõe? Lembra, quando eu falo filosofia da escola, eu volto para o exemplo da escola onde eu trabalhei, que tinha uma educação confessional. Então, a filosofia, que era uma filosofia assentada na religião católica, era o que gerenciava tudo ali na escola. Todos os planejamentos pedagógicos passavam por essa questão religiosa, assim como as escolas protestantes, né, as escolas chamadas evangélicas também fazem, a escola adventista a mesma coisa, por exemplo. Então, sempre tem tudo é gerenciado a partir... A gente chama filosofia, mas não necessariamente filosofia mesmo, enquanto uma disciplina, mas eu digo filosofia no sentido do que se acredita ali, do que é sagrado, né, dentro daquela religião, e ela vai gerir o corpo pedagógico também, tá? Eu só tenho contato com essas duas, mas eu não sei se em outras religiões tem também esse vínculo da filosofia, da crença religiosa dentro, né, desses outros parâmetros escolares, tá? Mas eu tenho esses dois como exemplo e tive a experiência no Colégio Católico, que foi o colégio que eu estudei também, como bolsista, o meu Fundamental 1 todo, e tive essa experiência bem legal de voltar como professora de lá. A mesma coisa na UEPA, né? Aconteceu também, de ter sido aluna de letras da UEPA e depois voltar como professora. Então, foi dois momentos assim que sempre vão ficar marcados, assim, essa sensação. Enfim, tá?
Então, ele tem que expressar, né, essa filosofia da escola, os objetivos que se pretende alcançar, abrangendo toda a organização escolar, né, de como é que a escola está se organizando. E aí a gente tem o plano de ação da escola, que ele vai se dividir em trabalho pedagógico, recursos humanos e gestão do ambiente físico de materiais, entre outros. Né? Então, tudo isso faz parte também. A escola também tem esse plano de ação, né? Que conta muito também com recursos humanos. Lembra que vocês preenchem aquela ficha, desde o estágio 1, que tem que dizer sobre o ambiente físico da escola, sobre as pessoas que trabalham na secretaria, enfim, na direção e tudo que vocês observam, tudo. Isso faz parte do plano de ação. Né? Toda escola tem, claro, essa organização e essa divisão, né? E cada profissional que trabalha nessa hora, né? Nessas salas, nesse sistema, cada um deles, eles coletivamente formam parte desse corpo escolar, que também é importante, que isso também é planejamento, ou seja, tudo está interligado. Isso é só para dizer, gente, que o plano de aula não é algo que está solto. Ele faz parte de todos esses outros processos de planejamento na escola. Olha o tanto de coisa que acontece. É planejamento pedagógico, é planejamento de ação, né? Que é contar mesmo com recursos humanos, com as pessoas que têm as suas funções ali, o que elas também contribuem, né? Dentro de todo esse processo de diretrizes, de planejamento, de orientação. Tá? Tem como objetivo ampliar o debate sobre as estratégias de planejamento, execução, acompanhamento dos ajustes pedagógicos e da organização administrativa da escola, né? Que é aquela parte que a gente fala que é mais o corpo da administração, mas tudo isso está assentado no planejamento. Até porque essas diretrizes, os planejamentos, os planos, né, curriculares, eles também dizem respeito a esse recurso humano, porque não é só a questão do professor, do aluno, né? No máximo o diretor, não. Todo mundo que faz parte desse recurso humano da escola, ele está dentro de um planejamento, ele contribui para o que a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, planeja, que é fornecer para aquele aluno uma educação de qualidade, de todos os níveis, né? Essa qualidade, tanto em termos de estrutura mesmo, que a gente não tenha, né? Mas está na lei, em termos de estrutura, em termos de profissionais, em termos de acompanhamento, né? Então, tudo isso tem que funcionar, é o plano de ação da escola. Né? Lembra que eu disse para vocês? Façam parte, circulem pela escola, vão onde serve a merenda, conversem com todas as pessoas, não necessariamente fique ali no estágio, só na sala de aula, faz seu estágio, anota e vai embora, porque é importante que vocês conheçam esses espaços e entendam que cada função ali faz parte de um todo, faz parte de um coletivo, tem um sentido de estar e de ser, tá? Só para a gente, digamos assim, entender. E a gente tem o plano de trabalho docente, que é o PDT, que é o plano de trabalho que expressa, né, a proposta pedagógica curricular, a qual expressa o projeto político-pedagógico, porque para fazer o plano de trabalho docente, ele tem que estar a partir do projeto político-pedagógico. Ou seja, né, voltando para o exemplo, quando a gente se unia para fazer esse plano de trabalho docente, ou que a gente chamava na época de plano de curso, a gente fazia baseado no projeto político-pedagógico da escola, baseado, como eu falei para vocês, dentro da filosofia do tema da campanha da fraternidade, baseado mesmo na proposta que a escola colocava ali como os teóricos da orientação pedagoga, se era o Piaget, se era o Vygotsky, enfim. Então, tinha toda ali uma orientação que estava no projeto político-pedagógico da escola, que era um documento denso, até, pelo menos nessa escola que eu trabalhei, que é particular, enfim. E aí, dentro disso, também a gente fazia o nosso planejamento de curso, e depois do nosso planejamento de curso, ia sair o nosso plano de aula, né? Não quero que vocês assim só entendam de uma vez como é que acontece, porque até eu às vezes me confundo muito
nessas hierarquias, digamos assim, que a gente segue. Mas é importante saber que tem, que existe e que o plano de aula sai de tudo isso que a gente tem discutido desde o que eu estou falando da aula passada, né? É por isso que eu digo, não pode sair muito assim da tua cabeça do nada, e segue um cronograma. No caso de vocês, ele vai seguir a partir do planejamento do professor, que já passou pelo plano de curso, que é o trabalho o trabalho docente, que já passou pelo projeto político-pedagógico da escola, né, que já passou pelo plano de ação, enfim, ele já passou por outras instâncias e vai chegar em vocês no plano de aula de vocês, né, para entender que com certeza vocês estão seguindo e assentados em muitos outros projetos, tá? Então, o planejamento é um processo contínuo que envolve ação, reflexão e ação de novo, né? A ação de fazê-lo, refletir sobre e continuar exercendo, né? Sobre o ensino e sobre a aprendizagem. E esse projeto, né, do trabalho docente, ele cumpre a sua finalidade quando o professor planeja, realiza, avalia e replaneja de novo, né? Porque afinal de contas também nem tudo que a gente planeja dá certo, aí você tem que recalcular a rota. Como, por exemplo, ainda agora eu citei o exemplo da Jace, ela planejou que ela poderia fazer um plano de aula em literatura, mas não vai dar certo, então ela vai replanejar outro, que vai ser na área da gramática, porque é o que ela vai ter para trabalhar, né? Então, a gente, né, professor, a gente está todo o tempo fazendo essas ações, assim, planeja, avalia, reavalia, replaneja, enfim, né, para a gente entender esse contexto. E aí tem esse modelo de plano de trabalho docente, né, que as escolas organizam-se de maneira diferente, seguindo o próprio roteiro, ou seja, aquilo que eu volto a dizer, não é uma receita de bolo. Por exemplo, quando a gente fazia o plano de trabalho docente, que eu chamava de plano de curso, eu e as outras professoras, que estavam responsáveis pela área da linguagem, né, da língua portuguesa, a gente fazia como uma proposta, a gente começou a fazer sem um modelo. Ninguém deu um modelo para a gente. A gente tinha que seguir, claro, o projeto político-pedagógico da escola, como eu já falei antes, né, da filosofia que a escola é seguida. Mas a gente não tinha um modelo, olha, tem que escrever primeiro isso. Primeiro tu cita o objetivo, primeiro não. Então a gente mesmo começou a fazer, né? E fazer um modelo para a gente. E aí, todas as vezes, a gente seguia esse mesmo modelo. Provavelmente as professoras que estão agora, porque, pelo que eu sei, nenhuma de nós três está mais nessa escola, elas devem fazer o modelo delas, né? Ou eles, não sei. Né? Então, cada um vai fazendo o seu. Não se segue exatamente igual, porque isso são coisas menores. Né? A forma são coisas menores. O importante é que siga o conteúdo. Tá? E aí, né, esse projeto do trabalho, o plano do trabalho docente, ele tem como referência, o que faz parte dele? O projeto político-pedagógico da escola, a proposta curricular, o plano de ação da escola, o plano de trabalho docente e o plano de aula. Ou seja, eles todos estão interligados. Lembra que eu disse que é por isso que o plano de aula ele não é algo solto, do nada, assim, vivendo aleatoriamente? Não, ele está assentado em alguma coisa. Gente, deixa eu só ver aqui que eu acho que tem gente pedindo para entrar. E aí eu preciso colocar aqui para aceitar, senão a pessoa vai ficar pedindo e não vai conseguir. Mas enfim, eu entrei agora e sumiu tudo. Acho que tem gente pedindo para entrar, mas... Eu falei para eles lá ficar tentando, professor, porque ele Tá, avisaram. diga que eu estou aqui logo esperando, antes de voltar para a minha tela, Tá. do slide, senão eu acabo não vendo eles pedindo para entrar. Pois é, gente, então a gente tem todas essas construções e que elas estão todas interligadas, todas, sabe? De uma maneira assim que uma complementa a outra. E olha o plano de aula ali, como ele está no meio de todos esses ali, não no meio necessariamente, mas ele está ali interligado
por todos esses outros planejamentos que fazem parte, né, até chegar ao momento dele. Estou esperando. Estou esperando. E aí a gente tem essas características, tá? Bom, gente, é porque antes da gente falar sobre planos de aula, é importante que a gente entenda, né, essas outras propostas, esses outros planejamentos que também fazem parte desse momento, né, de planejar, né, dessas ações que tem que estar interligada. E aí vocês entendem, porque eu disse para vocês, logo no começo da aula, que a gente tem que fazer um plano de aula baseado, né, na nossa proposta, né? Não da nossa cabeça, mas dentro da proposta do professor regente. Porque o plano dele já é um plano que já cunhou tudo isso. Ele está fazendo o planejamento desde o começo do ano. Né? Ele já teve reunião, já teve semana pedagógica, a gente chegou agora, já quase no meio do ano, né, surfando na onda. Então, a gente também precisa seguir essa cartilha, digamos assim, essa proposta. Tá? Já que é um plano de aula, então ele tem que estar, sim, assentado, baseado em todo esse planejamento que já aconteceu. Né? Diferente da nossa... diferente da nossa oficina que vocês fizeram. Tá? Bom, eu vou voltar. Ah, tá. Já ia voltar e aí alguém pediu para entrar. Tá, então, continuando aqui. Tá, então o plano de aula, né? O que seria o plano de aula? Bom, o plano de aula seria basicamente um guia que tem a função de orientar a prática do professor partindo da própria prática e, portanto, não pode ser um documento rígido e absoluto, né? Ele é a formalização dos diferentes momentos do processo de planejar, que, por sua vez, envolve desafios e contradições, tá? E também, só para a gente lembrar, o plano de aula ele não é uma receita de bolo. Embora ele tenha um modelo, né, que, claro, para ficar padronizado, né, todo mundo vai seguir um modelo que eu vou disponibilizar, igual que vocês fizeram do projeto de intervenção, que foi a oficina, que vocês vão precisar seguir, mas não necessariamente vai ser igual. Quando eu falo igual, por exemplo, o meu projeto, o meu plano de aula, ele tinha para aquela aula que eu ministrei, que vou já mostrar para vocês, 3 objetivos específicos. Quem quiser escrever só 1 ou 2, vai fazer. Não precisa fazer 3. Porque se o seu conteúdo não é denso e longo como o meu, que foi de literatura, então o seu vai ter menos. Ou seja, não precisa seguir exatamente essa regra. Tá? Ele tem também essa coisa da gente planejar, porque a gente tem o livre-arbítrio de planejar da forma que a gente quiser a aula que a gente vai ministrar. Ele só precisa seguir o tema de aula, precisa estar assentado, né? Precisa fazer parte de um planejamento maior. Isso vai ter que fazer parte. Mas não necessariamente ele vai seguir exatamente de todo mundo igualzinho, tá? Mas para que plano de aula, né? E aí eu sei que ele é importante, como eu falei para vocês, embora o meu não siga todos esses parâmetros, o que eu planejo nas minhas aulas, né? Mas é claro que eu sei que ele é importante, que ele ajuda muito no trabalho docente, né? Mas o plano de aula ele é importante por quê? Para a gente ter bem claro tudo que se pretende fazer durante uma aula, né? Não, aí no primeiro momento de aula, eu vou primeiro, né, ler um conto com eles. Aí no segundo momento, eu vou pedir para a gente conversar, ou seja, você planeja o passo a passo do que você vai fazer, tá? Isso é importante, é claro que é. Ter um plano detalhado que registre os seus objetivos, a matéria que será trabalhada, o material que você vai utilizar, né, os recursos, o que será feito e quanto tempo vai levar, é importante. Você tem que se planejar. Proporciona uma organização que pode ser a diferença entre uma aula bem-sucedida ou não. Né? Mas é isso daí, né? Ninguém joga um banho de água fria na nossa aula. A gente sempre joga para cima. A minha aula vai dar tudo certo nela.
né? Mas aqui tenta ser de uma forma, digamos, realista, né? Dizendo assim, olha, cuidado, né? Pode também não dar certo, né? Mas a gente não conta com isso, a gente conta que vai dar certo. A falta dessa organização pode levar ao fracasso total, né? Ou seja, como eu falei para vocês, eu não faço um plano de aula baseado exatamente no modelo que vocês vão fazer, baseado no modelo que eu fiz para ser avaliada, né? Mas eu faço o meu planejamento, como eu estou falando para vocês, que eu chamo de roteiro, porque eu não quero fracassar. Eu não posso chegar um dia assim, deixa eu ver o que eu vou passar hoje para vocês, deixa eu pensar que não, eu já tenho que entrar na sala com o meu planejamento, o que eu vou fazer naquele dia. Isso com certeza. Né? Embora eu não sei se todos os professores fazem isso, eu já não posso responder pelos outros. Então, os passos a serem dados na elaboração do plano de aula. Primeiro, né, que a gente sempre coloca, são a identificação e a definição do tema, né? Ou seja, eu preciso dizer qual vai ser o tema da minha aula, né? Olha, vai ser objeto direto e indireto, vai ser trovadorismo, enfim, eu preciso logo no começo definir qual vai ser o tema. Depois eu vou definir os meus objetivos, um geral e os específicos. Depois eu vou colocar as estratégias de metodologia, ou seja, a minha sequência didática, o passo a passo que eu vou fazer na sala de aula. Os recursos que eu vou utilizar, né? Se eu vou utilizar um projetor, computador, se eu vou utilizar textos impressos que eu vou levar, enfim, tudo que você for utilizar, você vai colocar. E eu vou avaliar os resultados, né? Ou seja, eu tenho que propor também uma avaliação a partir daquele conteúdo que eu ministrei da minha aula. Né? Vocês vão ver que no plano de aula tem essa proposta, que é a proposta da avaliação. Quem vai fazer essa avaliação? Os alunos. Né? No final, os alunos vão produzir uma história, ou vão apresentar em forma de desenho, mas eu estou falando muito do fundamental, né? Estou falando nem pensando assim no médio, que não tem muito essa proposta mais. Né? Mas sempre você vai deixar uma atividade avaliativa para a turma, para eles fazerem. Isso sempre tem que estar no plano de aula, porque sempre no plano de aula ele sugere que você esteja avaliando, né? Sempre. Ou seja, não, a minha avaliação vai ser processual. Eu vou contar que os alunos participem da aula. Opa, essa é a minha avaliação. Então, não necessariamente sempre vai ser uma atividade mesmo, né? Eu posso dizer que eu estou contando frequência, participação, enfim, tá? Mas você tem que indicar a forma avaliativa que você vai fazer a partir daquele conteúdo que você vai ministrar para a turma, tá? Aqui, né, os dados, como eles ficam organizados, aí a gente coloca primeiro o nome da instituição, né, o curso, né, no caso o curso vocês substituem pela disciplina, claro, né, a disciplina, a matéria, o nome do professor, o nome de vocês, a carga horária, se vai ser 2 aulas, se vai ser uma aula tem quantos minutos, 2 aulas, enfim, vou trabalhar em 3, não sei. A série daquela turma, o tema da aula, que é aquele... Olha, por isso que eu disse que não é uma receita de bolo. Aqui o tema da aula ele vem como penúltimo recurso, mas também eu posso colocar ele em primeiro. Essa ordem ela não é muito bem estabelecida, mas, portanto, que elas tenham esses itens têm que constar no seu plano de aula. Tá? Mas, claro, vocês provavelmente vão seguir o que eu vou colocar para vocês. Tá? E o conteúdo da minha aula, que é como eu vou fazer, né, com objetivo, metodologia, enfim, né, que é já essa parte mais descritiva. E aí, né, e aí a importância, por que o tema da aula? O que ele indica? O tema da aula é o ponto de partida. A escolha do tema da aula terá que ser de acordo com o conteúdo dos planos de unidade didática das turmas. Ou seja, de acordo com o plano que já se tem estabelecido, ou plano de curso, né? Ou, no caso, vocês que vão seguir o plano que o professor já tem, né? Que geralmente é o plano de curso, ele já tem, digamos assim, todos os assuntos que ele vai trabalhar ainda, né? Ou que ele já trabalhou, então ele vai te mostrar. Né? E aí, baseado nisso, é que você vai fazer, escolher um tema para trabalhar
e fazer o seu plano de aula, né? A sua aula será sobre o quê? E aí até brinco com vocês, equação do segundo grau, Deus que me livre, né? Vai me benzer aqui. Né? O que vai ser o tema da sua aula? Já o conteúdo é o estabelecimento de tópicos na sequência que vão ser apresentados ao decorrer da aula. Na verdade, o conteúdo é onde está tudo, né? Onde vai estar a tua metodologia, os teus objetivos, tudo está dentro do conteúdo, é o conteúdo da tua aula e como é que esse conteúdo está organizado. Tá? Mas claro que eu vou mostrar depois o modelo para vocês. E aí os objetivos, né, que você vai colocar. É o resultado a alcançar. Né? O que você quer alcançar com isso? Você tem que ter um objetivo na sua aula. Olha, o meu objetivo é fazer com que os alunos entendam sobre o trovadorismo, né? E a partir deles, meus outros objetivos, que são os específicos, propor uma atividade com os alunos a partir do trovadorismo, ou seja, você vai ter outros objetivos além do geral, você vai ter os específicos, né? Pode ser 2, pode ser 3, pode ser quanto vocês quiserem, tá? Mas tudo tem que estar coerente de acordo com o tema da sua aula. E os objetivos devem ser redigidos com o verbo no infinitivo, né? Ou seja, compreender o trovadorismo. Você está falando que é para aquela turma. Analisar as cantigas de amor. Analisar, compreender, propor, investigar, refletir. É sempre terminado em R. São os verbos no infinitivo. Os objetivos, eles são organizados assim, eles começam com o verbo no infinitivo, tá? Vocês vão ver pelo modelo, tá? E aí o objetivo geral são justamente aqueles que traduzem, a grosso modo, aonde se quer chegar, sem se preocupar em como fazê-lo, né? Eles são amplos, abrangentes e eles são alcançados ao longo prazo. Ele é o objetivo geral, é o meu objetivo, é aquilo que eu quero de mais importante na minha aula. Apreender, que é, né, aprendizagem, apreender o conceito de cultura brasileira. Vou trabalhar lá com a disciplina vou dar uma aula lá de Semana de Arte Moderna. Então, o meu objetivo é esse, compreender sobre a cultura brasileira. Ponto. É o meu objetivo geral. É tudo que eu mais quero na minha aula. É que os alunos compreendam esse conceito. Pronto. Tá bom, é o meu objetivo geral. Vocês vão ver que ele é bem simples. Ele não é tão fácil assim de eu pensar, mas é só a gente pensar que é o que eu mais quero na minha aula. Os específicos, eles são secundários, eles vêm depois e vão também me ajudar a fazer com que o geral, que é o meu mais importante, aconteça. Tá? Isso daí é legal de objetivos, que vocês vão fazer isso como o projeto de TCC de vocês e o próprio TCC. Ele vai contar com os objetivos, porque vocês vão ter o que vocês querem com aquele tema de pesquisa. É o objetivo geral, é o que eu mais quero na minha pesquisa. E depois os específicos, eles vão vir para te ajudar a executar o geral. Né? Enfim. E aí um exemplo, né? Analisar. Olha, começa com o verbo no infinitivo aqui nesse exemplo. Analisar o cotidiano político da antiga civilização grega, permitindo a compreensão dos fundamentos da democracia na contemporaneidade. Então, esse é o meu objetivo. Esse daqui é longo. Geralmente, eu trabalho com objetivos mais curtos, né? Para mim, só analisar o cotidiano político da antiga civilização grega já seria o meu objetivo maior. O permitindo a compreensão, ele é como se ele estivesse explicando ainda. Mas o objetivo geral já é analisar o cotidiano, ou seja, os alunos vão analisar como era a cultura grega na civilização antiga. Como é que eles viviam, o que eles comiam, o que eles faziam, a cultura deles, como é que eles se portavam. Né? Esse é o meu objetivo geral. Tá? Então, sempre vai ter, de acordo com o tema da aula de vocês. E aí tem os verbos para objetivos gerais, né? Que eu coloquei, olha, todos esses daqui, começando por eles, né? Administrar, aprimorar,
fazer, recitar, afirmar, avaliar, demonstrar, formular, resolver, analisar, é sempre terminado em R. Né? Não necessariamente tu tem que escolher igualzinho um daqui. Né? Tu pode ter o teu, outro que tu cria. Esse daqui é só verbos para dar inspiração para vocês, mas sempre começa com o verbo no infinitivo, o objetivo geral. Sempre. Tá? E aí, falando da metodologia, tá? Os específicos, como eu falei, eles também são objetivos, também são escritos com verbos no infinitivo. Só que eles têm uma importância secundária, tá? Como eu falei, eles vêm para ajudar o geral a acontecer, digamos assim, tá? E aí, pensando a metodologia, que é como é que eu vou executar, né, o meu plano de aula. Visando atingir os objetivos propostos, o educador precisa delinear a metodologia, né, definir procedimentos que serão adotados em sala de aula, considerando em especial o foco temático, a tua temática, né, a realidade dos estudantes, né? E a metodologia é a definição de como será desenvolvida a sua aula. É o passo a passo. Né? Geralmente eu faço assim, vocês vão ver no meu modelo que eu vou passar para vocês. No primeiro momento, eu irei trabalhar o conceito tal na aula, explicando para os alunos no quadro, colocando os conceitos, instigando eles a pensar o que eles sabem daquele conceito, para depois defini-lo, enfim. Né? Então, eu estou escrevendo. Aí, depois eu vou para o segundo momento, na aula, né? Eu vou propor tal coisa para os alunos. Né? Eu vou trazer um poema, vou propor que eles declamem, né? Depois que eles analisem, estou só inventando, tá? Assim, né? Mas sempre eu vou colocando, eu coloco em momento. Mas tem gente que faz de outra forma, tá? Então, como eu falo, não é uma receita de bolo, mas na minha metodologia tem que estar ali o passo a passo, tudo que eu vou fazer, tá? Na minha aula. E os procedimentos adotados para facilitar o processo de aprendizagem. Né? Que é legal a gente pensar no nosso plano de aula. Aulas expositivas, geralmente as minhas eu coloco assim, aulas expositivas. O que é agora? Agora está sendo uma aula expositiva. Eu estou expondo para vocês, né, conceitos, conteúdos dentro do meu tema. Qual é o nosso tema de hoje? Planejamento do plano de aula, né? Mostrando a importância dele, de onde ele veio, passo a passo agora que a gente está. Né? Então, todos esses daí fazem parte da minha aula expositiva. Só que, às vezes, principalmente quando eu estou no ensino regular, no cara a cara, na presença, que é o que eu fiz com vocês, por exemplo, quando eu estive aí presencialmente, foi aula expositiva e dialogada. Porque vocês também participam, vocês dialogam comigo, porque a gente conversa sobre isso. Então, não é só eu falando, né? Vocês dialogam também. Ou, às vezes, eu coloco só quando eu faço roda de conversa, ou quando for a experiência que vocês vão colocar do relato de vocês do estágio 2. Aí vai ser uma aula dialogada, porque é muito mais vocês falando e eu só ali mediando, né? Como foi do estágio 1. Né? Então, a gente tem que dar esses nomes, né? Aula expositiva, aula dialogada, aula expositiva e dialogada, como é que vai ser a tua aula? Agora, esses alunos vão te ouvir naquele momento, é uma aula expositiva, como vocês estão fazendo agora, né? Então, a gente dá esses nomes, né? E aí, claro, é legal dinâmica, né? Sempre, principalmente quando a gente trabalha na educação básica, tanto o fundamental quanto o médio, eles gostam dessa questão mais de trazer dinâmica, como eu sugeri lá para a Jace, que o professor já tinha feito, que era trabalhar a letra de música aqui na contemporaneidade, porque fazendo que os alunos pensem não o trovadorismo como algo só antigo, mas que é algo que ecoa ainda agora no presente. Então, trazendo letra de música, fazendo eles cantarem, como ela falou que o professor fez todo um processo, foi super dinâmico, né? Trazer debate, porque o ensino médio ele já tem mais essa construção do debate mesmo, trazer uma problematização, dependendo, né? Estou falando assim, mas se caber no planejamento
de vocês, baseado no plano do professor já, né? No plano do trabalho docente dele. Né? Mas debates, seminários, exercícios, análises, trazer situações, problemas. Se estivesse trabalhando um determinado obra na literatura, dependendo dela, trazer os problemas, as problemáticas dali para a gente refletir em sociedade, problemas políticos, sociais, fazendo, né, um paralelo com o que está acontecendo agora no nosso país ou no nosso estado, enfim. É super legal, dá para fazer vários links, assim, né? Mas claro que eu estou dando exemplo da literatura, que é muito que me compete. Um painel integrado, ou seja, trazer uma coisa mais também visual, ou por slide, ou um painel que os alunos contribuam fazendo cartazes, enfim, né, experimentos, né, e outros que o professor julgue necessário. Isso daqui é só alguns exemplos, mas aí tem muitas outras coisas, tá? E aí os recursos didáticos, que são bem outra coisa importante, que é a designação dos recursos audiovisuais também, né, que mostra a dinâmica da aula. Quadro, retroprojetor, data show, som, cartazes, painel, vídeo, computador, gráficos, maquetes, ilustrações, livro didático, mapas, globo. É claro porque eu estou falando no sentido geral, não seria aula só de língua portuguesa, né? Principalmente a galera da geografia, da química, que usam outros recursos que não necessariamente a gente use muito. Mas claro que a gente também pode utilizar. Por exemplo, quando geralmente eu dou aula dos Lusíadas, do Camões, presencialmente, ela tá? E aí a gente tem a parte da avaliação, que eu falei que vocês precisam propor uma avaliação, mesmo que ela seja de alguma forma fictícia, no sentido que os alunos não vão fazer. Mas no teu plano de aula ela tem que estar ali. Se o professor achar que, não, vamos fazer, que vai ser legal, porque aí vale ponto para eles, então vamos fazer aqui, vou propor esse exercício, vou propor isso, esse debate, então já conta como avaliativo para o professor, se ele achar interessante. Senão você só coloca ali, só para complementar dentro do plano de aula, já que é o seu planejamento como professor, né? Frequência e participação na aula. Pronto, vai ser a sua avaliação isso, uma coisa mais geral, você não vai necessariamente ficar cobrando uma atividade que você vai corrigir, devolver uma nota, enfim. Né? Então, pode propor dessa forma. Primeiro, conversem com o professor. Se ele achar importante que vocês façam, olha, bacana esse conteúdo que tu vai ministrar, já vou fazer um exercício avaliativo com eles, né? Ou uma prova, sei lá, que ele tenha um planejamento, esse conteúdo aqui já vai cair também. Então, você colocou lá que a avaliação vai ser uma prova, que a avaliação vai ser uma atividade avaliativa, enfim. Tá? Agora, se ele não achar que não é o momento, aí você só coloca ali que vai ser frequência e participação. Que aí conta, digamos assim, de forma geral. Tá? Para você, não é para o professor regente, é para você. Né? Então, por meio da avaliação, o educador deve verificar se os objetivos propostos para a aula foram alcançados, considerar a necessidade de avaliar continuamente o desenvolvimento do aluno. É claro que aqui é muito para o professor que vai continuar na turma, né? Vocês assim vão continuar até o estágio acabar, mas eu estou falando da avaliação principalmente do educador, do professor regente, e vocês serão também de língua portuguesa no futuro próximo, né? Então, é saber o papel e a importância da avaliação, né? Selecionar situações da avaliação diversificada, coerente, com objetivos propostos, selecionar e ou montar instrumentos de avaliação,
registrar os dados da avaliação, aplicar critérios a esses dados, interpretar os resultados alcançados para redimensionar a aprendizagem, né? Poxa, porque mais da metade da turma com essa avaliação tirou nota muito baixa, então eu preciso refletir sobre isso, alguma coisa aconteceu, né? Será que os alunos não entenderam muito essas aulas que eu ministrei? Eles estão com muita dificuldade de leitura, que eles não seguiram a parte da interpretação, porque se eu tenho dificuldade com leitura, eu não avanço para a interpretação, muito menos para a produção de texto, porque um está ligado ao outro, né? Aí eu, quanto educador, preciso repensar sobre isso, sobre a minha própria avaliação que eu apliquei. E isso acontece muito, gente. Isso vai fazer parte do papel de vocês enquanto educadores e educadoras. Tá? Bom, e o plano de aula, ele também tem as referências, ou seja, acho que vocês já fizeram isso de intervenção, né? Tudo que vocês utilizarem como referência, sei lá, um teórico, o projeto político-pedagógico da escola, né? Tudo que vocês forem utilizar, eu vi um vídeo que essa dinâmica aqui eu também vou propor na minha aula, tudo que vocês utilizarem de fora, que vocês tirarem, né, como pesquisa para contribuir para esse planejamento e para a ação da aula de vocês, ele precisa estar lá na referência no final, né, contando que vocês tiveram essa proposta, tá, gente? Agora eu vou só mostrar para vocês o plano de aula. Diz que termina em 11 minutos, mas eu vou... Ainda já está nessa coisa de acabar. Eu vou só mostrar para vocês, e aí depois vou deixar já no grupo esse material e o modelo de plano de aula, e a gente vai conversando sobre ele, tá? Porque assim, né? Agora que a gente entendeu o que vocês vão fazer com esse plano de aula, digamos assim, agora é só basear nesse modelo, né? E seguir com o tema de vocês, que aí muitos também ainda nem escolheram o tema, então ainda estão pensando sobre esse tema, enfim. Olha, esse plano de aula aqui, que a gente pode utilizar como modelo, foi o plano de aula que eu falei para vocês, que foi o plano de aula que eu fiz para esse último concurso da universidade, que foi em 2003, né? E ele era um processo avaliativo que valia metade dos pontos, e mais a outra metade a tua aula em si, ou seja, só o plano de aula, ele já valia a metade. Então, ele tinha que estar muito bem embasado. É claro que eu pedi para uma pedagoga olhar para ver se estava bem, né? Se estava muito de acordo, porque aí eu já fiquei insegura, é avaliativo. Né? Então, ela olhou, ela leu, releu, disse que estava ok e tal, tanto que eu consegui tirar a nota máxima, né, dentro dessa proposta. Mas só para vocês perceberem que ele não é, digamos assim, longo. É uma proposta até simples, né? Mas você tem que colocar ali tudo que você vai fazer naquele tempo de aula. Né? Então, eu coloquei a Universidade do Estado do Pará, vocês vão colocar também, aí a data, mas também vocês podem usar aqueles critérios de identificação se vocês acham que tem que colocar mais coisa, né? O nome da escola também, enfim, aqui eu não coloquei, né? Porque esse meu foi para esse objetivo, e vocês vão ter o plano de aula de vocês, que é o objetivo de vocês com aquela aula. Né? Coloquei meu nome e o público a que se destina. Aí eu coloquei docentes do curso de letras, que na verdade são uma banca avaliadora de doutores, mas aí eu tentei trazer como eu ministro aula, para mostrar para eles como é uma forma de ministrar, como é uma forma de me organizar e ministrar aula. E é para alunos do curso de letras, então era o meu público-alvo. Né? E qual era o tema da minha aula? A poética amazônica de João de Jesus Paz Loureiro, imaginário e experimentalismo. Então, foi uma coisa assim meio filosófica, poética, enfim. Olha o meu objetivo geral. Apresentar, começou com o verbo no infinitivo, as abordagens teóricas que permeiam a poética da mitologia amazônica representadas na poesia lírica de João de Jesus Paz Loureiro. É tudo que eu queria. Era apresentar essas abordagens. Era o meu tema geral.
E os meus específicos? Eu fiz vários, mas como eu falei, vocês podem fazer 2, né? Não precisam fazer muitos, né? Mas todos aqui foram meus objetivos específicos. Recepcionar a poesia, interpretar a mitopoética, sentir a poética, né, do Paz Loureiro, perceber as intextualidades, que é os textos que ele já utiliza de outros autores, ou seja, tudo isso eu propus na minha aula que a gente acontecesse, que fosse uma experiência com a poesia do autor. Então, eu declamei o poema, né? Falei sobre ele, sobre essas teorias que estão dentro do próprio poema, fazendo uma análise, enfim, né? Mas assim, eu estou dando só um exemplo, tá, gente? Porque foi muito literário nesse sentido. E aí, qual foi os conteúdos que eu trabalhei? Literatura amazônica, né? Porque o Paz Loureiro é um autor amazônico, a mitopoética do imaginário dele e a análise poética do poema, que foi o poema que eu trabalhei, que eu falei para vocês que eu declamei, que foi o canto quarto, fragmento 1, Tambatajá, né, que foi o poema que eu trabalhei para essa aula, explicando toda a poética, o imaginário dele, por essa poesia dele. Tá? Aí aqui, olha aqui, ficou mais longa a minha metodologia, olha, porque eu expliquei bem. Lembra que valia a minha entrada na universidade. Então, eu coloquei. A aula parte da compreensão das abordagens teóricas que permeiam a sabe? E aí, passando para o próximo ponto da aula, lá no outro parágrafo, já aqui no fim. Então, é só para vocês verem como que eu detalhei e coloquei exatamente tudo que eu ia fazer e fiz. E a pedagoga fica de olho, né? No meu caso, não é de vocês, não. Quem vai avaliar vocês é o próprio professor Ragem. Em seguida, serão expostos, analisados alguns trechos do poema, ou seja, o passo a passo de tudo que eu fiz, né? Por fim, né, como uma melhor fixação do conteúdo, propõe-se, através de uma metodologia ativa, uma atividade avaliativa em dupla, a partir de uma análise do imaginário proposto pelo Paz Loureiro, no livro dele Cultura Amazônica, blá, 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 blá. Enfim, tá? Mas vocês podem fazer também como eu faço em outros momentos. Eu coloco assim, primeiro momento da aula, farei uma exposição sobre o tema, explicando, blá, blá, blá. Segundo momento, porque geralmente no meu roteiro é assim que eu faço, mas aquilo que eu falei para vocês. Já pensou fazer todo dia um plano de aula desse, detalhado, de tudo que tu vai fazer? Não tem as condições, né, gente? Então é só bonito e florido como uma atividade avaliativa. Mas, claro, tem gente que faz plano de aula todos os dias. Eu acho essa pessoa perfeita, maravilhosa, né? Porque ela consegue. Eu, não tenho tempo. E às vezes sábado e domingo eu não quero nada, eu só quero dormir, descansar e ter todos os compromissos sociais, religiosos, tudo que eu preciso fazer. Então não dá, né? Mas quem faz, acho legal, tá? E aí, qual foi os recursos didáticos que eu utilizei? Data show, computador, e um passador de slide, ou seja, que era um controle remoto que passava os slides. Tudo estava no recurso didático, porque tudo a pedagoga ia analisar se tu usou, porque se tu colocou no teu plano de aula, tem que usar, porque senão desconta. 4 minutos, professora, 4. Tá, amor, tô terminando. A avaliação, olha, como vocês podem colocar frequência e participação em sala de aula, e aqui nas atividades propostas, e também eu fiz duas, e outra ia ser um estudo e uma análise de um outro poema dele, baseado na análise que eu fiz, os alunos iam fazer igualzinho, tá? Só que com outro poema. Aí as minhas referências, que eu disse que as referências elas têm que contar sempre. Ou seja, esse é um plano de aula. Vocês podem seguir esse passo a passo? Sim, mas fazer exatamente igualzinho como eu fiz, tão descritivo, é claro que não. Vocês vão fazer de acordo com a possibilidade de vocês. Tá, gente? Então, eu vou colocar lá no grupo agora. E todas as dúvidas que, porventura, devem estar na cabecinha de vocês, vocês vão colocando no grupo. E aí, hoje, amanhã, quando elas forem surgindo, eu vou respondendo vocês até o nosso próximo encontro. Tá bom? É isso, gente. Beijo, então, e boa noite. Boa noite. Com Deus. Boa noite.